Bem-vindos ao nosso devocional. Hoje vamos dar continuidade a essa série, As Cartas de Paulo. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino de forma simples e de fácil entendimento como viver a palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Então vamos para a nossa meditação de hoje. É a carta de Paulo aos Colossenses. O propósito de Paulo, ao escrever essa carta, é combater os erros na igreja e mostrar que os crentes têm tudo o que precisam em Cristo. Ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 60 d.C., durante a sua prisão em Roma. Paulo nunca tinha visitado Colossos. Evidentemente, a igreja havia sido formada por Epáfras e outros cristãos que se converteram durante as viagens missionárias de Paulo. A igreja, porém, havia sofrido a infiltração de um relativismo religioso, com alguns crentes tentando combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com a doutrina cristã. Então, Paulo confronta esses falsos ensinos e afirma a suficiência de Cristo. O versículo principal está no capítulo 2, no verso 9 até o 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Cristo é apresentado como tendo absoluta supremacia e exclusiva suficiência. A carta aos Colossos tem uma semelhança com a carta aos Efésios. Provavelmente por ter sido escrita aproximadamente na mesma época, mas possui uma ênfase distinta. A introdução da carta de Paulo aos Colossenses inclui uma saudação, uma nota de ações de graças e uma oração pedindo sabedoria e força espiritual para os irmãos em Cristo. O apóstolo passa, em seguida, para uma discussão doutrinária a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, declarando que ele é a imagem do Deus invisível, o Criador, a cabeça do corpo da igreja e o primogênito dentre os mortos. Sua morte na cruz possibilitou estarmos na presença de Deus. Paulo então explica como os ensinos do mundo são totalmente vazios quando comparados com o plano de Deus e desafia os colossenses a rejeitarem respostas superficiais e a viverem em união com Cristo. No capítulo 1, verso 24, até o capítulo 2, verso 23. Tendo estabelecido esse cenário teológico, Paulo se volta às considerações práticas. O que a divindade, a morte e a ressurreição de Cristo devem significar para todos os crentes. Devido à certeza quanto ao nosso destino eterno, nossos pensamentos devem ser preenchidos com assuntos referentes ao céu. A impureza e as outras luxúrias mundanas não devem sequer ser mencionadas entre nós. A verdade, o amor e a paz devem marcar a nossa vida. Capítulo 3, verso 9 ao 15. Nosso amor a Cristo deve também traduzir-se em amor aos outros. Amigos, companheiros crentes, cônjuges, filhos, pais, servos e mestres. Devemos nos comunicar constantemente com Deus pela oração e aproveitar todas as oportunidades para transmitir aos outros as boas novas. Em Cristo, temos tudo o que precisamos para a salvação e para vivermos a vida cristã. Provavelmente, Paulo nunca tivesse visitado Colossos. Por isso, ele termina esta carta com comentários pessoais sobre as associações cristãs comuns dos irmãos naquela cidade, fornecendo uma lição viva das conexões no corpo de Cristo. Leia Colossenses como uma carta que tinha como destinatário uma igreja preparada para a batalha no primeiro século. Mas leia também pelas verdades infinitas e atemporais nela contida. Esta carta é atual. Renove seu apreço pelo Senhor Jesus Cristo como a plenitude de Deus e a única fonte para vivermos a vida cristã. Saiba que Ele é seu líder, cabeça e fonte de poder. E tenha certeza de estar sempre conectado com Ele. Então concluímos que Paulo escreveu aos Colossenses para impedir que os crentes seguissem falsos mestres.
Jesus Cristo é o único digno da nossa adoração. Ele é Deus Filho. Ele criou todas as coisas e as mantém funcionando pelo seu grande poder. Temos nele tudo o que precisamos. Devemos viver de modo agradável a ele e falar a outros sobre quem ele é. A lição que podemos tirar e aplicar para a nossa vida é que Jesus é suficiente. Você não precisa de muita coisa. Se você tem a presença de Jesus na tua vida, Cristo é suficiente. Que você coloque Ele no centro da tua vida. Que você coloque Ele no centro das tuas decisões. No centro dos teus relacionamentos. Que Ele seja o centro de todas as coisas. Porque Ele é a razão da nossa existência. Ore comigo agora. Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu amor e pela tua bondade, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Cristo é o suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos, que possamos colocá-lo sempre em primeiro lugar na nossa vida. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.